Para mim, a medicina dos sonhos seria a alopática, a medicina moderna, aqui ocidental que a gente tem, com o olhar psicossomático, unindo conhecimentos do Oriente, porque a gente não pode negar que as medicinas orientais, chinesa, ayurvédica e tantas outras que existem são sábias. A gente só precisa retomar essa sabedoria e aplicar hoje para o mundo moderno, com as circunstâncias que a gente vive hoje, porque esses conhecimentos aí têm 4, 5 mil anos, né? Hoje eu vou trazer um médico que ele tem bem esse perfil de unir todos esses conhecimentos para poder olhar para o paciente de uma maneira integrativa, né? Que a gente tem que lembrar que medicina integrativa é aquela medicina que olha para a individualidade de cada paciente, considerando não só os sintomas físicos, mas o que está acontecendo com a alimentação desse paciente, com o estilo de vida, com o emocional, com a história desse paciente, né? Isso é o ideal. Então, o Dr. Gustavo Montoni, que vai estar aqui com a gente hoje, vai contar um pouco sobre todo esse olhar e esse trabalho. Antes de eu chamar ele aqui, gente, nesse mês, nesse setembro amarelo, peraí, já volto aí, nesse setembro amarelo, né, que é o mês de prevenção do suicídio, ao suicídio e à depressão, a gente tá, eu e a editora do Viva com Leveza, né, que é o meu livro, que é um long seller já que existe desde 2018, a gente tá com um código promocional de 25% de desconto. Então, até 25 de setembro, entrando na editora Gente, você consegue usar o código Ginecologia Emocional tudo junto e tem 25% off, tá? Vamos lá, deixa eu ver se o Dr. Gustavo tá aqui. Parará. Vamos ver se ele aparece aqui pra mim. Não tá aparecendo, doutor. Se tiver por aí... Aqui... Solicitação. Vamos ver se ele entra. E a gente vai ter a Semana da Saúde Emocional que começa no fim do mês. Quem ainda não fez o cadastro para ter acesso às aulas, que são de presente, tá no link da bio aqui da Ginecologia Emocional, tá? É só ir lá e fazer o cadastro. Ué, cadê o Dr. Gustavo, que não entra? Ele pode estar atrasado, pode estar com paciente. Vamos ver o que está acontecendo. De qualquer forma, vamos conversar um pouco sobre justamente o que seria medicina integrativa, né? E que tipo de médico que a gente precisa, até porque, assim, ó, você... Ah, agora ele chegou. Já vou mandar a solicitação, doutor Gustavo. Cai muita gente aqui pedindo para mim recomendações de ginecologistas que possam atender com um olhar mais próximo. Eu tenho alguns, mas eles não estão no Brasil todo, né? O doutor Gustavo tem outras especialidades, mas ele fala de tudo. Inclusive, ele está fazendo uma semana da saúde feminina. Se não estou enganada, ele vai contar pra gente. Já mandei aí, doutor Gustavo. Já mandei a solicitação. Vou mandar de novo. Tô tentando, tô faz tempo tentando. Vamos ver se... Aí, agora... Olá, boa tarde. Desculpa o atraso, eu tava tentando conectar o meu fone para ficar um áudio bom. Tá bom aí o Fica áudio? tranquilo, tá ótimo. Então tá Não, eu bom. até imaginei, eu falei, às vezes ele tá impaciente. Não, Aí eu eu reservei a pensei, agenda pra gente bater um papo tranquilo, porque eu tava tentando conectar o meu fone, mas às vezes as coisas não saem como a gente gostaria. Mas se o áudio tá bom, a gente segue assim mesmo. tá ótimo. Seja bem-vindo. Perfeito. Gratidão. Obrigado pelo convite, viu? Imagina, obrigada a você por disponibilizar o seu tempo, por vir aqui um pouquinho conversar com a gente. Né? Eu não sei se você chegou a ouvir o que eu falei na abertura, mas Um pouquinho. para mim, a medicina, o atendimento ao paciente, que seria dos sonhos e que eu acho que aos pouquinhos a gente vai construindo, é aquele médico que conhece tudo sobre alopatia, que conhece tudo sobre a medicina ocidental, mas que inclui, né, os saberes das medicinas orientais, o olhar psicossomático, olhar para cada paciente de uma maneira individual, né? Você é ortopedista, você deve ter aí uma avaliação, inclusive, dos pacientes que se recuperam de traumas de uma maneira mais leve e até mais rápida, dependendo do nível de consciência, Uhum. né, de como a mente trabalha.
E pacientes que às vezes não se desenvolvem, você observa que tem tudo a ver com Tudo a a ver. maneira que a pessoa vê o que aconteceu, essa reabilitação. Eu queria que você contasse pra gente, quando foi que começou na sua história, o médico que se formou numa medicina moderna, alopática, quando foi o momento que essa pessoa, esse ser humano, olhou para outras perspectivas para incluir nesse trabalho? Legal. É interessante. Então, assim, o que que acontece, né? A vida dá um jeito de te colocar no rumo, no seu propósito e você ir em direção do que você combinou lá em cima antes de vir para cá. E quando o nosso pequeno nasceu aqui em casa, minha esposa e eu, a gente se conhece desde a época de faculdade. Ela é enfermeira de formação e ela, quando ela parou para cuidar do Lô, que é o nosso filho, quando ela estava retomando as atividades dela, ela falou assim, Gu, não quero voltar para a enfermagem, eu queria fazer outra coisa. Eu falei, não, tudo bem, né? Se encontra aí, vai atrás do seu caminho, vai ser feliz. E ela foi estudar outras terapias. Entre elas, ela foi para o Theta Healing, que é uma coisa que ela ainda trabalha com Theta, e ela foi me levando aos poucos. E como que entrou essa história? Um dia ela fez uma sessão de Theta comigo em casa, foi bem interessante e ficou por aí, né? A gente trocou isso, foi legal, mas ainda não foi ainda não aflorou esse momento que eu estou vivendo agora. Depois de um certo tempo, ela começou a estudar Ayurveda e ela decidiu fazer um curso. Ela falou, Gu, eu vou precisar de uma ajudinha sua, porque os cursos são aos finais de semana, sábado e domingo, e eu tinha o costume, às vezes, de trabalhar de sábado e domingo, né? Ela falou, eu vou precisar. Eu falei, não, tudo bem, você me passa as datas que eu vou me programar para ficar livre, para cuidar do Lô e você ir para o curso tranquila. Aí, depois de um tempo, eu falei, deu tudo certo. Eu falei, tem uma boa e uma má notícia para te dar. Ela, o que que foi? Eu falei assim, a boa notícia é que você tem um carona para ir para o curso sempre. Ela, sério? Como assim? Eu falei assim, eu vou com você. A má notícia é que a gente vai ter que dar um jeito, aí vamos pedir ajuda para a família para ficar com o Lô. E eu fui, mas eu fui no intuito de vou passar um final de semana com a minha esposa, né? Foi na pior das hipóteses, eu passei um final de semana com a minha esposa, eu estava sentindo de ter um tempinho com ela e fui para o curso com um olhar um pouco cético, né? De um olhar cartesiano mesmo, de um cirurgião ortopedista. E depois de uns 6 a 9 meses do primeiro curso, que isso já tem quase 5 anos, eu tive a oportunidade de usar isso para uma paciente. A gente foi uma senhora de quase 80 anos de idade, tinha tido uma fratura do fêmur, a cirurgia foi super tranquila, a recuperação dela tinha sido ótima, a gente tinha tido problema em nenhuma etapa do tratamento dela. Só que por medo, ela não tinha voltado a andar ainda. E já estava batendo quase 6 meses de pós-cirúrgico. E de acordo com a literatura médica, pacientes nessa faixa etária que não voltam a andar nesse período, eles acabam não voltando a andar mais. Isso é terrível, porque ela era uma senhora, apesar de uma idade um pouco mais avançada, super lúcida. E a família tinha um cuidado fantástico com ela. Então, ela tinha todo um apoio que propiciasse ela ter uma boa recuperação. E a gente começou, né, eu e a família, a gente ficou quebrando a cabeça do que poderia ser feito. Então, eles entraram com todos os recursos que eles tinham para terapias auxiliares, como terapia físio, TO. E um momento a gente esgotou e eu chamei a filha para uma conversa franca junto com a paciente, porque ela entende tudo, né? Então, participativa. E eu falei, ó, gente, a gente está encerrando que, né? Eu queria muito que ela andasse por ela, por qualidade de vida, né? Eu falei assim, a senhora tem muito para viver ainda. Ficar restrita a uma cadeira de roda pelo medo é ruim. Vamos trabalhar isso. Aí a família falou, doutor, fora a nossa medicina tradicional, que eu falo tradicional agora em trans, porque tradicional para mim é o Ayurveda, que é uma coisa milenar. É verdade. Fora essa nossa medicina, o que que tem para fazer? E aí eu lembrei, eu falei, bom, tem um óleo para passar no corpo e para tomar. Pode ser? Ela é só um óleo? Eu falei, é só um óleo, é um óleo medicado. Eu vou te indicar a farmácia que tem, porque você não vai achar fácil, então eu vou te indicar um lugar que faz. E aí você toma. E eu indiquei aquilo tipo, tá bom, mas não tem mais nada para fazer. Vai isso. Eu falei, ó, volta daqui 60 dias
que é o tempo para a gente ver o resultado. E aí a gente conversa. Ela voltou depois de 60 dias, assim, ela sempre vinha na cadeira de roda, esse retorno ela voltou no andador, e já andando, assim, com outro brilho no olhar. Eu fiquei olhando para aquilo lá, falei, gente, esse negócio funciona de verdade. Eu fiquei, falei, não, peraí, sabe, tipo, para tudo, funciona mesmo. E funciona bem, a paciente está ótima aqui. Tipo, você olhava, você via mais vida nela. Eu falei, não, peraí, realmente é um gigante que deixa uma pisada, uma pegada de mais de 5.000 anos na história da humanidade, e o negócio funciona. Eu vou ter que começar a prestar mais atenção nisso. E esse foi o start, né? Então, eu comecei a trazer isso para os preparatórios de alguns pré-cirúrgicos, quando os pacientes aceitavam esse tipo de coisa, para a gente deixar o paciente melhor. Porque aí eu fui aprendendo a correlacionar as desordens que o Ayurveda nos ensina com as desordens que os pacientes apresentam na nossa clínica médica moderna. E aí eu fui aprendendo a trabalhar isso daí. Então, eu via, por exemplo, a gente vê que tem a grande maioria dos distúrbios são distúrbios de vata. Então, eu fui aprendendo a controlar isso com os pacientes para trazer ele para a cirurgia num momento melhor, para fazer um pós-cirúrgico melhor. E então, quando eu percebi, né, que assim, tipo, eu precisava que fosse esse momento. Eu precisava de uma paciente cirúrgica que estivesse dando tudo certo do ponto de vista ortopédico, assim, que não tivesse nenhum viés do ponto de vista da medicina moderna, e que eu precisasse de alguma coisa, assim, sabe, para ser convencido, ó, realmente você está diante de um negócio. E aí, isso já tem mais ou menos, ó, deve fazer uns 5 anos que isso aconteceu, 5 para 4 anos, por aí, eu não lembro exatamente a data. E de lá para cá, isso veio ganhando muita força e muito espaço no meu meio profissional e pessoal. E eu comecei a olhar para isso com outros olhos. Eu falei, meu, que ferramenta fantástica, vamos explorar mais isso. E aí eu comecei a fazer pré-cirúrgico, pós-cirúrgico. Eu comecei a mexer mais com os pacientes nessa questão bioenergética. Eu comecei a estudar mais isso, né? Eu comecei a olhar para esse aspecto da vida que eu não olhava, que é uma vida que ela tá tão viva quanto essa vida material nossa, né? Essa vida do físico mesmo, e que ela interage, ela integra. E aí eu fui aprendendo e fui me apaixonando por questões da consciência. E aí o Ayurveda foi a porta de entrada que me conquistou, e eu falei, bom, então, e que outras escolas têm a oferecer? E aí eu olhei para a pessoa que estava do meu lado, que é a minha esposa, e ela falou assim, ó, me formei instrutora de Theta Healing, você está convidado para fazer os cursos de Theta comigo. Falei, tá bom. Fui, nossa, meu cirurgião ortopedista fazendo curso de Theta, onde que vai parar isso? E foi super legal, porque me trouxe uma outra compreensão também dos aspectos da mente e de como as crenças limitantes e essas entraves que a gente põe na vida, como isso atrapalha a melhora e como às vezes a gente manifesta um processo de doença na vida. E eu fui juntando isso com a Ayurveda no entendimento global do ser. Então, eu estava agora com uma ferramenta que me propiciava enxergar o corpo, que era a medicina moderna. Eu tinha uma ferramenta que me propiciava enxergar essa bioenergia e esse funcionamento fisiológico do corpo num nível sutil e físico, que é o Ayurveda, porque o Ayurveda ele é bem holístico no sentido de ser integral. Sim. Agora, e aí eu estava adquirindo uma ferramenta que era o Theta Healing, que me permitia também entender o indivíduo do ponto do sub e do inconsciente, de como que isso atrapalhava ou ajudava, né, a pessoa a seguir com a vida dela. E comecei também a me interessar por outros assuntos, como geometria sagrada, física quântica. Eu tive a oportunidade, em 2019, de ser aluno do professor Amit Goswami, no Retiro Introdutório ao Ativismo Quântico. E isso, assim, o Amit é um cara que ele tem um campo fantástico e estar perto dele faz você expandir a sua consciência. E entendi essa hierarquia entrelaçada que existe entre corpo físico, corpo mental, corpo energético, e aonde que o nosso self, que é essa consciência que olha de fundo, né, olha por trás dos bastidores da vida, né,
que é a consciência que empresta a vida para a gente, e nos Vedas a gente tem esse ensinamento que existe uma consciência pura que através da Shakti empresta a vida para a matéria, e que a consciência que habita em você é a mesma que habita em mim, ela é um fragmento, e é uma forma dela se experienciar, e essa experiência permite com que haja evolução dessa consciência. E essas interações foram fazendo sentido quando eu fui juntando essas escolas diferentes. Então, hoje, o que eu busco no consultório? Eu busco entender a pessoa que está lá do outro lado, o meu outro interlocutor que está falando comigo. Eu não estou buscando só um diagnóstico, eu não estou buscando tratar uma doença. Que isso foi uma coisa que eu percebi quando esses processos foram se amadurecendo para mim. Que uma das críticas que eu tenho é, assim, crítica no bom sentido, para a gente evoluir, em relação à escola de medicina moderna, que ela é uma escola muito cartesiana. Então, a gente pega um conjunto de regras e aplica para um indivíduo. Isso nem sempre funciona, né? Porque você não é tantos por cento da população, né? Então, isso começou a não ficar legal. E outra coisa que também não casava bem para mim era tratar diagnóstico, né? Claro, a gente tem que dar um diagnóstico para o paciente, senão a gente vai ficar no escuro. Mas não é a doença que a gente trata, né? É o indivíduo, é o ser. E além do diagnóstico que ele carrega, além de um CID, né, que é o Código Internacional de Doenças, tem todas as outras questões que trabalham junto para isso, que é o entorno do trabalho, a questão familiar, a questão social do paciente, quais são as crenças dele, quais são as coisas que ele acredita, qual que é a visão de mundo dele. Então, assim, eu sempre começo perguntando para os pacientes, né, o porquê eles estão lá, e antes de a gente começar a mexer, porque normalmente quem vem para mim agora no consultório, vem porque já tentou de tudo e nada deu certo. Então, assim, eu tenho um paciente que vem para tratamento de enxaqueca crônica. Eu tenho algumas mulheres que já chegaram a me procurar por questões ginecológicas. Não é, assim, o foco do consultório. A gente está aberto para receber todo mundo, mas o legal é que, assim, cada vez mais tem sido variado. Então, eu me permiti esse desafio dentro da minha profissão porque eu vi que era uma necessidade legítima que acontecia para os pacientes. De ter alguém que falasse assim, ó, tudo bem, eu tenho uma formação mais tradicional do nosso ponto de vista ocidental, né? Eu tenho uma formação médica, acadêmica, convencional, e, além disso, a gente conseguiu agregar essa parte do conhecimento de uma medicina oriental mais antiga, né? Porque se a gente pegar do ponto de vista de evolução de história, a nossa medicina moderna é uma criança perto do Ayurveda. Eu estou dando o exemplo do Ayurveda porque é a minha área de conhecimento. A gente pode pegar, por exemplo, a medicina tradicional chinesa, mas o Ayurveda, a gente sabe que tem mais de 5.000 anos. Por quê? O registro escrito mais antigo tem 5.000 anos. Então, a gente sabe que antes ele era passado num esquema de Guru Shishya Parampara, que é do mestre para o aprendiz via oral. Isso não era escrito. Então, se isso deixou essa pegada desse tamanho na história do homem, é porque alguma verdade existe lá. E quando a gente começa a explorar essa verdade do ponto de vista terapêutico, você começa a ver ferramentas para resolver problemas crônicos que a nossa medicina falha em alguns momentos, né? Porque a gente ficou um pouco viciado numa medicina alopática que para muitos problemas resolve. Meus pacientes de pós-cirúrgico tomam antibiótico, tomam anticoagulante, a gente faz uso da medicina alopática para eles. Mas isso é um paciente que sofreu uma fratura de fêmur, né? Precisou de um tratamento cirúrgico. Agora, e para o paciente que está lá há 10 anos lutando com uma dor? Será que ele já não esgotou as opções da farmácia convencional? E normalmente eles já esgotaram. E a gente precisa de um olhar, eu nem digo mais humanizado, mas assim, mais empático para entender qual é a necessidade que está criando esse sofrimento que não está sendo suprida. Né? Então, qual que é a necessidade do corpo? Qual que é a necessidade da alma? Qual que é a necessidade bioenergética
que não está sendo resolvida, que está gerando essa carência, que está gerando uma doença. Porque, do ponto de vista médico, às vezes, né, isso não é geral, né, eu vou fazer um recorte grande aqui, eu recebo pacientes que falam, doutor, eu tô sentindo uma coisa, assim, eu não sei te explicar direito, mas é uma coisa que não tá legal, eu não sei se é um desconforto interno, mas é alguma coisa que incomoda. Às vezes, o paciente chega para o médico e fala isso, e aí o médico faz o quê? A gente pede alguns exames. Então, você vai fazer esses exames de sangue, né? Faz um eletro do coração para a gente ver, faz um teste ergométrico de estresse para ver se está tudo certo, e vem tudo normal. E aí, o que fala? Tá tudo bem com você. Não tá tudo bem. Do ponto de vista do Ayurveda, se existe um sofrimento, se existe algum nível de desconforto, seja ele emocional, mental, físico, energético, esse desconforto é o início de uma desordem. É sinal de que tem uma doença em progresso ou uma desordem que pode gerar uma doença. Então, se permitir olhar por essa faceta de que um desconforto indica algo que não está tudo bem, é muito importante, porque a gente abre o espectro de visão. Você para, né? Você não olha só aqui. Então, você consegue olhar de uma forma mais ampla, você tem uma visão mais abrangente da questão e começa a entender ela de uma forma mais ampla. O Osho, falar um pouco sobre isso, eu gosto muito do Osho, eu comecei a estudar a obra dele meio de nariz torcido. Eu lembro o primeiro livro que eu li dele, acho que também foi minha esposa que me deu, e eu comecei a ler, eu falei, esse cara é meio louco. E aí, nas primeiras páginas, isso aí no meio, eu falei, tá interessante isso daqui. No final, eu falei, esse cara é um gênio. E realmente, o Osho, ele tem uma opinião revolucionária, mas ele consegue pontuar isso de uma forma sóbria. E ele fala sobre, eu gosto muito do que ele fala sobre atitude meditativa na vida. E como isso te coloca num patamar acima do problema. Não que isso te torna superior, mas ele fala que quando você está com um olhar raso, você olha as questões da vida e o problema no mesmo patamar que o seu, né? Na mesma altura. E você não consegue enxergar tudo, você vê só uma parte daquilo. E quando você assume uma atitude meditativa em relação às coisas, né? Em relação à vida, e você sobe um pouco o teu nível de visão, quase como se você tivesse uma visão aérea do problema. E aí você consegue enxergar o todo, de uma forma global. Então, eu acho que, na minha visão, a medicina integrativa, esse olhar integrativo, traz essa pegada para a gente, né? De dar essa oportunidade de olhar a questão do paciente de uma forma mais abrangente, mais global, e você entender ele de uma forma geral. E aí você poder tratar ele realmente como um ser humano e não como um diagnóstico. Eu acho que isso que a gente... Essa revolução que eu vejo alguns colegas já buscando e que eu espero ver nos próximos anos para a nossa medicina aqui no país e fora também. Mas é que você tem uma característica, teve um ponto com a ajuda da sua esposa, que é se permitir olhar para outras vertentes, ter a humildade também de considerar de que existem outros olhares, outras medicinas e que elas podem ajudar, né? É claro que houve uma situação onde alguém pediu uma alternativa e você ofereceu sem acreditar tanto que poderia ser a solução, né? Você teve uma evidência aí, você teve uma boa surpresa, né? Que comprovou que sim. Né? Mas eu acho que ter essa humildade é uma coisa que falta muito em geral, tá? Eu não generalizo todos os médicos. O papel aqui é a gente unir, né? Então, a gente tem médicos parceiros aqui, ginecologistas. Inclusive, a gente tem um médico ayurvédico, que é o único brasileiro formado em medicina na Índia, que é o Matheus do Vida Veda. Não sei se você conhece. Conheço. Eu tive a oportunidade, quando o Matheus veio para o Brasil, dar o primeiro curso dele, o 4P1. Eu tive a oportunidade de participar com ele. Ele é um cara fantástico. Eu uso muito o conteúdo dele para estudar também. Eu sou um fanzaço dele. Eu acho ele um cara fantástico, inteligentíssimo. Eu gosto muito dele.
Ele também é um parceiro nosso, então assim, e eu recebo cada vez mais mulheres ginecologistas nos meus cursos, porque por ser um curso de autoconhecimento, o papel é esse, que ela venha como uma mulher, aplique tudo e veja como todas nós mudamos com tudo isso, né? E a partir dessa mudança, né? Isso também, todo o teu relato prova aquilo que cada vez mais eu falo aqui, fica evidente. A gente só consegue oferecer uma transformação, uma mudança para as pessoas quando a transformação aconteceu dentro da gente, né? Então, você viveu essa transformação na sua vida, né? Você se permitiu ver, você aceitou os convites aí, os chamados da sua esposa, e você teve a humildade de acrescentar e ver como que tudo isso melhora. Eu acho que a medicina integrativa, para mim, Gustavo, ela precisava fazer parte da nossa educação, da nossa pedagogia, porque nada mais é do que autoobservação, autoconhecimento, se perceber, sentir o corpo, né? Para a gente parar de terceirizar 100% das respostas que a gente procura, porque a gente está vivendo. Se a gente tivesse uma cultura onde a gente aprende a se observar, observar o corpo, se aquietar, sentir, né? Você deu esse exemplo. Às vezes vem um paciente que fala que está com desconforto, que não sabe o que é, que está estranho e o diagnóstico não aparece, os exames não apontam nada. Se a gente tem um profissional do outro lado acompanhando esse paciente, com um pouco de sensibilidade, numa conversa de 5 minutos, você capta que muitas vezes esse paciente está deprimido com alguma situação. E isso está causando esse desconforto. E quantos erros de diagnóstico, doutor Gustavo, caem aqui para mim? Eu posso afirmar para você que eu recebo aqui 80% de diagnósticos errados, equivocados. Porque também essa circunstância da sociedade colocar uma autoridade, uma responsabilidade nos médicos em falar o que está acontecendo e resolver o problema da pessoa é pesado para os médicos e respinga nos pacientes. Então, a mulher que ela fica batendo de porta em porta e ninguém resolve o problema dela, a cada novo médico que ela vai, ela conta. Como os pacientes chegam para você. Olha, eu já fui não sei quantos médicos, já tomei isso, já fiz isso, já fiz isso. Ninguém funciona. Por favor, doutor, me indicaram você, o senhor tem que me ajudar. Porra, e o peso daquela pessoa? A gente tem e eu me coloco nessa situação também. Às vezes a gente tem uma atitude muito paternalista, né? De querer acreditar que existe um grande salvador da nossa saúde, da nossa situação. Então, a gente espera que alguém seja o detentor dessa autorrealização. E eu vejo muito isso, né? Às vezes as pessoas querem uma pílula mágica, uma erva mágica que vem lá do Himalaia. E eu gosto muito, agora me falha a memória de quem que foi isso, se é do Sócrates ou do Platão, mas tem uma frase que é assim, antes de você começar a curar alguém, pergunta para essa pessoa se ela está disposta a abandonar o que adoeceu ela. E eu trago muito isso, essa fala para os meus pacientes. Eu falo assim, ó, não sou eu, o doutor Gustavo, que vai te curar. Né? Eu tenho conhecimento, eu tenho sabedoria das coisas que eu estudei, mas o processo é seu. Eu estou aqui para te ajudar, né? Vamos dar a mão aqui, vamos junto, vou te ajudar. Mas quem tem que fazer, quem tem que passar por esse processo é você, a jornada é sua, né? O processo é seu. Eu estou aqui como um orientador, um facilitador desse processo, né? Eu conheço algumas coisas e dessas algumas coisas que eu conheço, eu consigo te orientar em cima, né, dessa sabedoria que eu fui adquirindo com o tempo, mas esse processo é seu. Eu não posso passar por você. E assim, muitas vezes as pessoas têm hábitos tóxicos de vida, né, que são nocivos para a saúde delas e muitas vezes elas não querem abrir mão daquilo que fez elas adoecerem, né? Então, muitas vezes a gente fala, ó, por exemplo, eu recebo muito paciente que começou a vir tratar questões de sono comigo, né? E eu tenho observado sistematicamente essa questão das pessoas terem uma hiperprodutividade na vida e não saber desacelerar um pouco. Então, quando a gente começa a ensinar, que são coisas óbvias, né? Que você tem que começar a apagar a luz mais cedo, desligar um pouco a tela. Mas e como que fica o meu filme da noite?
Eu falei, não fica, né? Você pode tirar um outro momento, você pode, né? Você pode achar aquele horário, 10 horas da noite, não é hora de você ligar uma tela para assistir televisão, para você dar uma maratonada na série. Eu também tenho algumas coisas que eu gosto de assistir, mas entender que o processo ele é igual para os dois lados, tanto para cura como adoecimento. Adoecer é um mérito. Ninguém adoece de repente por uma vontade divina. Adoecer é um mérito, você conseguiu adoecer. Do mesmo jeito que se curar é um mérito, é um processo. Então, esse entendimento de autorresponsabilidade é uma coisa muito poderosa na nossa vida, principalmente quando a gente traz isso para o tratamento do paciente, para ele entender que ele é o responsável, mas não no sentido daquela carga, mas no sentido de poder. Isso, perfeito. Porque assim, ó, se você não é responsável, você não tem poder de mudar as coisas. A criança é um ser que não é responsável. Por isso ela tem os pais para ajudar a cuidar dela. Agora, você não, você é um adulto, né? A maioria dos pacientes que me procuram são adultos. Quando tem, né, a gente muda um pouco a fala quando são pais para as crianças, mas assim, a gente tem que entender que autorresponsabilidade tem uma conotação poderosa na nossa vida, né? Que isso é poder pessoal. E que se você tem autorresponsabilidade sobre a sua questão de saúde, você não terceiriza a tua saúde para o médico. Você não terceiriza a sua saúde para o terapeuta. Você não terceiriza para o nutricionista, para o psicólogo, para o seu pai, para sua mãe, para o seu companheiro, companheira. A saúde é sua. Nos Vedas, a gente tem uma coisa que traz, assim, que ninguém, a não ser você, é responsável pela sua própria felicidade. E eu digo, o raciocínio é o mesmo para a parte de tratamento médico. Ninguém, a não ser nós mesmos, somos responsáveis. Então, você é responsável por buscar um médico. É claro que o profissional que está lá do outro lado faz a diferença, faz a diferença. Mas você pode passar com o cara mais fantástico do mundo e ele não resolver os seus problemas se você não permitir. Se você não trouxer para você a ação de se corrigir, de se submeter ao tratamento, né? Então, se você não trouxer isso para você, não tiver essa autorresponsabilidade e não se fazer de coitadinho, né? Não seja vítima, eu tô doente. Não se padeça da sua doença, não fortalece ela desse jeito. Ela não tem tanta importância. Veja bem, eu não tô menosprezando de forma nenhuma. Mas é que às vezes a gente dá uma importância, uma grandiosidade para o processo de adoecimento e para a doença em si, que a gente traz ela para a gente. E a gente segura ela e, eu tô doente, e por conta de estar doente, aí agora minha família vai cuidar de mim, vai prestar atenção em mim. Então também ter um olhar maduro em relação ao processo de adoecimento, nessa questão de autorresponsabilidade, e entender quais são os ganhos que a gente tem, né, o indivíduo que está adoecido tem de estar doente. Porque isso, quando ele entende e dá um clique, ele começa a despertar para o processo de cura. Porque ele entende que existem ganhos em se estar doente. Quando eu falo isso para o paciente a primeira vez no consultório, todo mundo olha assim, fala, meu, me arrependi, né? Tipo, o cara já só falta olhar para a porta para ver se dá para sair, se a porta está aberta. Porque às vezes as pessoas esperam isso, que a gente realmente passe a mão na cabeça delas, e não é esse o intuito, né? O intuito é que a gente realmente traga a informação que vá fazer a diferença, mas que a gente seja uma pessoa que aponte lá de uma forma amorosa e carinhosa que tem um problema que ela criou e que ela precisa resolver, né? E que por mais que eu faça, que eu diga, se ela não colocar em prática aquelas coisas, não melhora. E se ela não entender quais são os ganhos dela também de estar daquele jeito. Então, o que acontece muitas vezes? Eu vejo que as pessoas tratam de uma forma que não é tratamento de causa, tratam as consequências da doença. E ficam bem por um tempo. E depois de um tempo, essa doença se manifesta num outro formato, num outro estilo de doença, mas que quando você vai ver, a raiz do problema é a mesma. Então, isso é importante também. A gente entender todo esse processo, né, de uma forma também de como
a gente, como indivíduo, né, como agente da nossa vida, coparticipa dele. Porque a gente tem mania de apontar para fora. Falar, eu tô doente porque a, o meu chefe me maltrata. Eu tô doente porque o meu vizinho é um cara mala. Eu tô doente porque fulano, ciclano. A gente tem um monte de gente para apontar. Mas a gente não costuma olhar o que a gente está fazendo para se adoecer. Então, esse é um olhar importante também para trazer para a parte de tratamento do paciente. Né? Ele enxergar e entender isso, mas é claro que sempre com um olhar empático do tipo, o que a gente pode fazer para suprir essa necessidade de estar adoecendo, de se estar adoecendo. Sim. E entre tudo que você está dizendo, todos os seus olhares, eu vejo que você também trabalha com a cannabis, no sentido terapêutico e medicinal aí, né? Sim, E você trabalha com os pacientes que sofrem traumas, que têm dores, por exemplo? sim. Ó, Quando, quando que você recomenda para os pacientes que você recebe? Como que tem sido isso? é assim, a gente está engatinhando ainda em termos de legislação no Brasil para liberação de tratamento com terapia com fitocannabinoide, que são os derivados da cannabis. Por que eu falo que a gente está engatinhando? Porque se a gente retomar 20 anos atrás, a Califórnia estava fazendo o que a gente está fazendo agora, 20 anos atrás. Então, isso é uma questão de legislação, né? E o que é importante se dizer? Tem algumas coisas que a gente ainda não está liberado para fazer. Então, a gente fica um pouco restrito no formato terapêutico, mas mesmo dentro dessa restrição, ainda dá para fazer muita coisa. Eu vou falar não vou tomar muito tempo nosso disso, mas eu quero falar só um pouquinho para contextualizar. Né? Então, quando a gente fala de cannabis, a gente está falando de mais de 10 mil tipos de planta, de cepas de plantas diferentes, que têm diferentes composições, mas que dentro dessa família tem 3 componentes nessas plantas, que são os canabinoides, os terpenos e os flavonoides, que são os óleos essenciais e que estão com cor, sabor e cheiro para a flor. Como que ela funciona, né? A gente já tem 5 mil anos de história também de uso terapêutico da cannabis, isso não é novo. A gente tem os primeiros relatos da farmacopeia chinesa, que data de 3 mil anos antes de Cristo, mais ou menos, que é do Imperador Amarelo. Isso daí, ele já tem alguns relatos na farmacopeia chinesa dizendo sobre usos terapêuticos da cannabis. De lá para cá, a gente tem 0 relatos de óbito com o uso terapêutico da cannabis. Eu não tenho nenhuma outra medicação alopática que eu possa receitar em prescrição médica com esse perfil de segurança para o paciente. Então, isso é incrível. E por que isso demorou tanto para chegar? Eu não vou nem entrar nesse assunto, mas existe uma questão que a gente fala de guerra às drogas, que é uma política, né, terrível, que é tudo menos isso. Mas, enfim, então isso não é novo do ponto de vista de história da humanidade. Isso já é uma coisa antiga. E também não é uma panaceia, porque a gente vê aplicação para vários fins. E por que tem essa aplicação para vários fins? Aí a gente entra um pouco na parte mais moderna da pesquisa com cannabis. A equipe do Rafael Michelin, que é um pesquisador búlgaro que está radicado em Israel, ele começou a fazer pesquisa com cannabis e isolar o THC, o CBD, e entender como esses fitocomponentes agem no nosso corpo. O que eles descobriram? Que nós temos um sistema endocannabinoide. E que isso não é exclusivo só dos mamíferos superiores como os homens, mas também tem em outros animais, inclusive muito mais primitivos que nós. O que quer dizer isso, então? A gente tem um sistema que produz canabinoides, ou seja, endocannabinoides, e que tem receptores para esses canabinoides. E aonde que esse sistema está? Ele está no corpo inteiro. A gente tem isso no sistema nervoso central, a gente tem no olho, no pulmão, no coração, no sistema imune, intestino, no osso. Então, não é que é uma panaceia, mas é um sistema que ele está integrado no nosso corpo inteiro. E dependendo da forma e da substância que você usar para estimular esse sistema, você age mais num lugar ou em outro. Bom, então, o que aconteceu? Olhando para isso, a gente começa a entender que se a gente comparar o corpo com uma grande orquestra, o coração um violino, o pulmão um tambor e por aí vai, o sistema endocannabinoide, ele ocuparia a posição do maestro, regendo essa orquestra de forma harmônica, e que é o que ele faz com a gente.
ele harmoniza, ele pacifica sistemas que estão hiperativados e ativa sistemas que estão adormecidos e vai balanceando as coisas quando feito de forma correta e bem feita, né, e adequada. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu tenho diversos pacientes que me procuram por diversas causas. Então, por exemplo, a gente tem muito paciente de dor crônica, quadros de fibromialgia, que vem me procurar com o intuito de usar o tratamento para cannabis. A gente tem alguns pré-requisitos que a gente precisa cumprir, segundo as determinações da Anvisa, para prescrever isso para o paciente. O único quadro que você está autorizado de iniciar como medicação de primeira escolha, a cannabis, é no autismo, porque até hoje a gente não tem nenhuma medicação alopática que muda o curso da doença. E a cannabis muda. Ela melhora muito a parte de interação social dos pacientes. Numa taxa pequena, mas que é importante, né, em torno de 20% a 25% de pacientes que não verbalizavam começam a verbalizar. Então, isso para o cuidador é fantástico, porque tirou um paciente que às vezes ficava amarrado, porque ele se agredia, porque ele se machucava, e ele pode levar num parquinho, levar numa festa de criança. Ou então pacientes com quadro de Alzheimer, de Parkinson. Né? O pessoal da Associação Curando Seu Ivo tem uma história linda falando sobre a história do seu Ivo e o uso da cannabis. Então, é uma ferramenta também que veio para o arsenal terapêutico para tratar doenças neurodegenerativas, doenças inflamatórias intestinais. Já tem alguns trabalhos falando sobre a ação nos osteoblastos, que são células produtoras da matriz óssea, que eles estimulam a ação do osteoblasto, e isso pode reforçar o estímulo de consolidação óssea ou até para tratamento de osteoporose. Pacientes com dor crônica e doença autoimune, tipo artrite reumatoide. Isso abriu um leque de opção de tratamento dos pacientes muito grande. E o que é interessante? Ele não entra em conflito com boa parte das outras medicações que os pacientes usam de caráter alopático. E no que diz respeito a terapias integrativas, o que eu tenho percebido, aí eu vou falar do ponto de vista bem particular meu, que é o que eu vejo na minha prática no consultório, que ele casa super bem com o Ayurveda. A gente tem já descrito no Ayurveda, nos textos mais clássicos do Ayurveda, o uso terapêutico da cannabis, principalmente na seção de toxicologia, né? E alguns preparos. Na Índia tem até uma bebida típica que eles chamam de bang, que é feita à base de cannabis. E a gente vê que foi uma coisa que ficou velada durante muito tempo e agora está vindo. Então, assim, a minha opinião é que vai vir com força no sentido de que esses processos burocráticos estão sendo obrigados de passarem por uma maturação do ponto de vista de legislação, dessas coisas, né, que são necessárias para que a coisa aconteça de uma forma adequada e correta. Né? Ano passado a gente viu a ONU retirar a resina da cannabis como substância tóxica. Né? A gente viu agora nas Olimpíadas o CBD, o uso do CBD foi liberado. Algumas instituições de esporte, como a delegação de Nevada em Las Vegas, também está começando a liberar para os atletas. Se eu não me engano, a Liga de Beisebol começou a liberar também. Então, está tendo esse movimento porque está se vendo o potencial terapêutico que isso tem, não só para indivíduos que estão adoecidos com uma doença muito, muito grave, mas, por exemplo, o CBD ele é ótimo para tratar a ansiedade. Essa ansiedade social, que é um transtorno muito prevalente, que às vezes é esse paciente que a gente estava conversando, fala, doutor, eu sinto um desconforto, um mal-estar, eu não sei direito o que é, às vezes é um quadro de ansiedade, um quadro de depressão leve, mas que está incomodando ele, que está tirando o potencial de viver uma vida bacana. Então, o tratamento com a cannabis, ele integra muito bem outros tratamentos. Ele é um reforço terapêutico. A cannabis não resolve tudo, né? Ela não é a solução dos problemas do mundo, ela vai ajudar muito o paciente ainda. Ela tem um potencial terapêutico muito grande e eu vejo que ela casa bem com esses tratamentos. Principalmente porque isso eu percebi, foi uma coisa que eu entendi, e outros terapeutas que eu tive a possibilidade de trocar, eles perceberam isso também.
a cannabis, quando ela é bem indicada, né? Quando você acerta o strain, a cepa daquele paciente que ele vai precisar usar e o que tipo de canabinoide que vai complementar bem a vida dele, você vê que existe não só uma complementação das necessidades fisiológicas do corpo, mas ela também, num nível mais sutil, ela aumenta o prana, né? O que é isso? O prana, ele é a energia vital, segundo a visão do Ayurveda, que é essa energia sutil, que ela é tão importante quanto os nutrientes na nossa alimentação. Então, quando você começa a ter um aumento do prana, você começa a ter um aumento da sua vitalidade num nível sutil. E sutil que eu digo dessa bioenergia que empresta a vida pra gente. Então, eu também tenho percebido, é claro que isso é uma opinião, eu tenho até que dizer que é do Gustavo Montoni, não é nem do Dr. Gustavo, porque a gente tem uma obrigação com o que a gente chama de medicina baseada em evidência científica, né? Então, não existem ainda trabalhos científicos, grandes trials, que falem sobre prana e cannabis. Eu espero que algum dia a gente veja esse tipo de coisa que... Eu acredito que isso é a medicina do futuro, né? Quando a gente junta as coisas. Mas eu vejo isso, né? E falo isso com conhecimento de causa, porque eu, por ter uma vida bem atarefada do ponto de vista intelectual e de trabalho, eu tenho o óleo de cannabis aqui em casa e quando eu sei que eu estou passando por um momento um pouquinho mais desafiador, que está mais pesado, eu uso por alguns dias e eu sinto esse efeito de harmonização. E por ter já entendimento dos processos fisiológicos do corpo, do ponto de vista da medicina moderna e do ponto de vista do Ayurveda, eu consigo destrinchar isso e entender em que nível essa harmonização está acontecendo. E por muitas vezes eu consigo entender que não é só a parte fisiológica do corpo que está sendo cuidada, mas que também tem um outro nível, né, que entremeia a vida, que também está sendo cuidado. Então, assim, eu tenho uma opinião muito positiva em relação à terapia com cannabis, tenho tido boas respostas. Eu tenho pacientes, às vezes, que infelizmente não respondem, mas a grande maioria responde bem e a gente vê que tem espaço para crescer e é claro que isso tem que ser feito de uma forma bem sóbria, bem pautada em ciência também. A gente deve evitar achismos, porque são esses tipos de coisas que às vezes queimam o tratamento, né? O pessoal fala assim, agora é modinha, todo mundo toma óleo de cannabis. Não é, eu tenho às vezes pacientes que vêm me procurar e falam, eu acho que é muito bom, mas eu acho que você podia se beneficiar de outras coisas. Vamos tentar Dinacharya? O que é Dinacharya? São rotinas saudáveis do Ayurveda. Vamos tentar Dinacharya, vamos tentar higiene do sono? Eu acho que resolve. Eu já tive paciente que veio me procurar por distúrbio do sono para tentar dormir melhor. E quando a gente estava na anamnese, olhando lá como que estava a alimentação, eu corrigi o jantar e tirei o café. O paciente dormiu bem. Então, assim, você nem sempre precisa disso. Ele ajuda muito, né? Então, o que é importante é isso, a gente ter pé no chão, porque às vezes quando você pega um martelo na mão, tudo parece um prego, né? Então tem que tomar esse cuidado para a gente também não queimar essa terapia que é tão importante e que tem mudado a vida de muitos pacientes. Então, eu vejo isso com bons olhos. Eu tenho certeza que isso vai crescer, né, que outros profissionais vão olhar para isso. E agora a gente vem na briga, a gente, que eu digo, associações e todo mundo que trabalha com essas coisas, a gente vem na briga da aprovação da PL 399, que é para ajudar a democratizar o acesso. Porque, apesar de ser um negócio muito bacana, infelizmente não está disponível para todo mundo por uma questão de custo. Então, agora a nossa missão é democratizar o acesso, deixar isso para todos, né? Ter um acesso mais universal, porque é direito de todo mundo poder ter acesso a isso, né? Afinal de contas, a gente não está falando de uma substância que é produzida na indústria, ela está disponível na natureza. Então, é uma coisa até meio louca as pessoas não terem acesso, né? A gente está falando de uma planta, a gente não está falando de um... Às vezes é mais fácil o cara arrumar uma arma do que conseguir uma planta dessa. Então, eu queria falar muito mais sobre isso, mas nosso tempo está esgotando. Eu queria trazer muitas outras questões, mas com certeza você vai voltar mais vezes, Gustavo. Vou vir de coração aberto. Nada da cannabis é viciante. Nada. Nada na cannabis cria dependência química. Nada, tá? Eu acho que depois você pode dar uma olhada. Ó, gente, primeiro, eu sei que todo mundo amou tudo que o Dr. Gustavo falou pra gente.
Que venham mais médicos como você, que surjam mais médicos como você, doutor Gustavo, que é o que a gente realmente precisa. Obrigado. Aqui do lado do ao vivo tem uma setinha que eu sempre mostro para vocês, ó, aqui onde está meu dedo. Vocês vão clicar, vocês vão cair direto lá no perfil do Dr. Gustavo. Lá tem muito mais informação, conteúdo. Você está fazendo uma semana da saúde da mulher agora, né? Fiz. Estou fazendo, Estou fazendo. Tá sendo revelador isso daí. Eu não imaginava que, como ortopedista, em algum momento na minha vida, eu ia ter essa oportunidade de trabalhar com mulher, né, com saúde da mulher, nesse nível que a gente está trabalhando essa semana. Maravilhoso. Então, ó, aí já fica a dica para vocês, porque ele está colocando conteúdos, ele está falando sobre saúde da mulher de uma maneira integrativa, tem muita conexão com tudo que eu explico aqui. Então, fica a sugestão para vocês seguirem. E, doutor Gustavo, eu quero te agradecer por você ter disponibilizado o seu tempo, tanto conhecimento, tanta sabedoria, e a gente quer marcar mais vezes para você voltar, porque tem bastante coisa para a gente conversar. Ai, Karine, eu quero te agradecer demais. Obrigado pela confiança de abrir o teu espaço para a gente vir aqui falar. Foi um prazer. Sempre que você quiser, pode contar comigo. Não, eu vou requisitar. Pessoas como você. Eu acabo ficando à vontade, eu falo pra caramba. Você até. Isso é ótimo. Desculpa se eu falei demais, mas Imagina, assim. Isso é ótimo. Eu fico quietinho, mas se eu ficar à vontade, nossa. Não, é para isso. Convidada para falar, você trouxe muita informação clara, muita consciência. Ó, quem chegou no final, assistiu desde o início, que eu vou deixar o replay agora disponível. Tá? E amanhã eu tô aqui com perguntas e respostas ao vivo às 13 horas. Doutor Gustavo, obrigada mais uma vez. Karine, gratidão, linda. Muito obrigado. Beijão, vocês também. E obrigada a todas que estiveram com a gente. Amanhã a gente tá aqui de novo. Beijo no coração. Tchau. Tchau, tchau.